Então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, a saber, 20 quilos. E, por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram a Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Aqui temos aquele ajuntamento para a derradeira, a final das batalhas, que nós conhecemos como Armagedon. A palavra Armagedon vem da palavra hebraica Ar, com a palavra Magedon. Ar significa monte. Magedon significa massacre ou massacrar, da onde se tem a ideia do monte do massacre ou o monte da destruição. Só isto já diz tudo sobre esta derradeira batalha, sobre esta batalha final entre as trevas e a luz, entre a retidão e o pecado, entre a santidade e a corrupção. Esta será uma batalha final. Não o juízo final, mas um juízo que será executado numa batalha final. Nós encontramos biblicamente este lugar, esta região que damos o nome de Armagedon, aparece em várias referências bíblicas no vale de Esdraelon, perto ou junto ao Monte Carmelo, aonde Elias triunfou sobre os profetas de Baal. Neste lugar, aonde houve inúmeras batalhas, a primeira delas é que encontramos
Débora e Baraque vencendo os reis de Canaã. E Débora celebrou essa vitória com o famoso Cântico de Débora. Ali também Gideão e os seus 300 venceram os midianitas. Mas esse não foi apenas palco de vitória, foi palco de vitória para todos aqueles que permaneceram de fato fiéis e consultaram ao Senhor. Não apenas que permaneceram fiéis, mas que consultaram ao Senhor. Porque ali também o rei Saul foi abatido pelos filisteus. Ali também Acasias morreu pelas setas de Jeú. E ali o rei Josias morreu na batalha contra o faraó Neco. E por causa disso, como encontramos no livro de Zacarias 12, 11, houve luto, e é considerado um local de luto, perdoe-me, luto nacional. Nós voltaremos a este tema de Amargedon, mas você pode ver que é um lugar de guerra, é um lugar de batalha, é um lugar de confrontos. E o segredo para podermos sair vitoriosos é consultarmos ao Senhor e sermos fiéis a Deus. Assim, Débora e Baraque venceram, assim Jeú triunfou, assim Gideão e os seus 300 venceram poderoso exército. Por quê? Porque o Senhor era com eles. E eles eram fiéis ao Senhor e consultavam ao Senhor. Mas, como Saul, que não foi fiel ao Senhor e consultou antes uma pitonisa do que o Senhor, ali pereceu Saul. E como até mesmo o bom rei Josias, faltou-lhe consultar ao Senhor e foi a uma guerra, a uma batalha, sem ser conduzido por Deus. E ali pereceu. Então o segredo é consultar ao Senhor e ser fiel ao Senhor, para podermos, através do Senhor, sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Mas voltaremos ao tema de Amargedon. A 7ª taça, ela é lançada no ar. E isso me chama a atenção. Por que no ar? Lembre-se que a Bíblia nos diz que o diabo é o príncipe das potestades do ar. Ela é lançada no ar porque é um juízo que vem, e que vem não apenas aos homens, mas vem em ação a todas as potestades malignas do ar. Todas elas cairão. Todo principado e potestade, todo poder dominador desse mundo tenebroso, todas as forças espirituais do mal estão debaixo de juízo do Senhor, e o Senhor fará com que todos eles caiam. Aleluia! O Senhor fará isso. Por isso, o 7º flagelo, o derradeiro flagelo, a 7ª taça, é lançada pelo ar. O seu conteúdo, o juízo pelo ar, afeta a terra diretamente. Há um terrível terremoto como nunca houve antes, que faz com que as próprias ilhas e os montes
não sejam encontrados aonde estavam. Você tem ideia do que é um terremoto que mova as ilhas e as montanhas do seu lugar? É algo terrível, destrutivo. E não bastando isto, a Bíblia diz que virá saraiva, que virá uma chuva de pedras, e não de pequenas pedras, mas de pedras que cada uma delas tinham cerca de 1 talento ou 20 quilos, caindo, ferindo, esmagando, não poupando nada. Imagine um terremoto nesta proporção. O que um terremoto nesta proporção iria acarretar? Uma destruição massiva. Maremotos, tsunamis aconteceriam, vulcões entrariam em erupção. E além de tudo isto, viria esse ataque do alto, essa chuva de pedras. Todos os flagelos, todos os juízos têm um paralelo com aqueles juízos que caíram sobre o Egito. Assim nós vemos úlceras, tanto em Apocalipse como em Êxodo. Assim nós vemos água se transformando em sangue, tanto em Apocalipse como em Êxodo. Assim nós vemos trevas, tanto em Apocalipse quanto em Êxodo. Assim nós vemos as chuvas de pedra, tanto em Apocalipse quanto em Êxodo. Há um juízo. E como as coisas do Velho Testamento são sombra daquilo que haveria de vir, parece-me que tudo aquilo que acontecia com o Egito, com o Faraó, com o povo de Deus, era uma profecia do que Deus faria a todos nós, a todo o seu povo, que os guardaria, que os protegeria, mas que traria juízo contra os seus algozes, contra os seus perseguidores. Nós vemos dentro desses flagelos que após ser proclamada sobre todo o mundo a soberania de Deus, declarando que o mundo pertence ao Senhor, e todas as nações serão do Senhor e do seu ungido. E o que é todas as nações serão do Senhor e do seu ungido? E o elemento que existe para que todas as nações sejam do Senhor e do seu ungido está em nós, porque Cristo nos disse que pregássemos a toda a criatura, que fizéssemos discípulos de todas as nações. Mas quanto especialmente às taças, é dito algo de especial. Quanto às taças, é dito que o Senhor é justo e santo. Deus é vingador, mas eu direi algo difícil de explicar, mas Deus não é vingativo, Deus é justo, é diferente. O homem é vingativo, mas Deus é o vingador, Ele não é vingativo. O que exige o juízo de Deus é a sua própria santidade e a sua justiça. Um Deus santo constantemente afrontado pelos pecados e pelas iniquidades dos homens,
tem que agir, tem que manifestar. O apóstolo Paulo, em diversos textos, ele nos fala, como em Colossenses 3, 6, diz: por estas coisas vem a ira de Deus. O que provoca a ira de Deus. Em outro texto, em Romanos, diz: a ira de Deus está se revelando, Romanos 1, 18, do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Então, tudo isso é resultado da justiça de Deus. Gálatas mesmo, no texto famoso do capítulo 6, se não me engano, no versículo 7 e 8, Paulo diz: de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, isto ele colherá. Quem semeia na carne, colherá da carne. Quem semeia do Espírito, colherá do Espírito. O apóstolo Paulo tinha uma visão clara sobre estas coisas, sobre a justiça de Deus. Em Apocalipse se proclama dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o Santo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Nada há de injustiça. Ele era o vingador, mas ele não é vingativo. Ele é justo e santo. E a justiça e a santidade de Deus exigem a manifestação desta ira de Deus, que vem de forma de grandes e sobrenaturais eventos, com uma ação fulminante sobre os principados, sobre as potestades, sobre os poderes dominadores desse mundo tenebroso, sobre as forças espirituais do mal. Será a guerra das guerras, a última guerra. E não será uma guerra como nós talvez imaginemos, porque diz que do hálito ou do sopro do Senhor, Ele exterminará a todos estes. Ora, pela palavra de Deus, todo mundo foi formado. Pelo sopro de Deus houve vida, e pelo hálito de Deus haverá destruição. Haverá, por quê? Porque o nosso Deus, diz a palavra, é fogo consumidor, e terrível coisa é cair na mão de um Deus irado. Texto da famosa mensagem de Jonathan Edwards: pecadores na mão de um Deus irado. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. A ira de Deus não vem por um rompante emocional. A ira de Deus vem por um juízo de santidade absoluta. Senão não seria uma ira santa. Senão não seria justo. Todos os seus juízos, diz, são justos. Debaixo desse entendimento, há uma pergunta que cabe aqui. E essa pergunta é: o que impede que soframos um juízo divino, exigido pela sua própria justiça,
pela sua própria santidade, que é onipotentemente justa, que é onipotentemente santa. O que nos impede de sofrer com uma ira onipotente, onde a justiça de Deus exige contra nós? Porque a nossa justiça diante do Senhor não passa de trapos de imundície. Então, o que impede? O que impede? O amor onipotente de Deus. Esse amor onipotente de Deus é que impede que o juízo de Deus chegue a nós. Isso se chama graça. Porque todos nós somos passíveis de viver o juízo, de sofrer o castigo. Eu nunca me esqueço de uma experiência que tive com o Senhor, de vendo vidas, e vidas com um comportamento vil, com um comportamento totalmente reprovável. E de certa maneira eu me indignei com aquelas vidas, vendo o que elas estavam praticando, o que elas estavam fazendo, e o Espírito Santo disse ao meu coração: a única diferença entre eles e você sou eu. Não é a sua justiça, é a minha pessoa. Aquilo me quebrantou, aquilo me mostrou realmente qual era o meu lugar, digamos, de uma maneira muito simples de se falar. Mas uma das palavras aqui é este então e então. Então se ajuntaram, então derramou os 7 anos. Há uma resposta imediata de Deus. Não pense que o Senhor não agirá. A resposta de Deus é imediata. Nós podemos não estar percebendo, mas Deus já agiu. E você deve se lembrar que antes da boca do dragão, da boca da besta, da boca do anticristo, da boca saíram aqueles espíritos enganadores, espíritos imundos, com semelhança a rãs. Da boca, o que sai da boca. E você deve lembrar que o que sai da boca é que contamina. O que sai da boca? Palavras. Isto saem da boca. E em resposta à tríade maligna e a manifestação que saiu, a tripla manifestação do que saiu, houve o que nós podemos chamar de as 3 expressões. Aqui, nesse último cálice da ira divina, respondendo, houve relâmpagos, vozes e trovões. Relâmpagos, vozes e trovões, saindo da boca do dragão. A resposta é em relâmpagos. E eu vi o diabo caindo como um raio. A resposta é como relâmpagos. O dragão que leva à rebelião, o dragão que é a antiga serpente que enganou a mulher, que é o enganador, que é o tentador, que é o adversário, mas a resposta ao dragão vem como um relâmpago. Amém? É um relâmpago. A resposta à besta
que a todos faz calar, que por todos é adorado, vem com vozes, não com uma voz, mas com muitas vozes. A besta que seduz as nações, a besta que governa malignamente as nações, inspirada pelo próprio Satanás, pelo próprio diabo, de onde vem todo o poder do seu trono, do trono do próprio diabo. Para as nações seduzidas pela besta, há vozes como resposta, e nós temos que ser as vozes. Nós temos que ser as vozes. E lembre-se que a Bíblia diz para pregarmos em todas as nações, até aos confins da terra. Ele nos deu poder para sermos suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra, fazendo discípulos de todas as nações, não apenas a todas as criaturas, mas a todas as nações também. E nós temos que ser uma resposta de Deus neste mundo. E ocorreu, veja, ainda trovões, que a resposta ao falso profeta, à falsa religião, a todo misticismo, a todo engano religioso, há um som estrondoso que tem que ser o som do Evangelho, o som que vem do alto, o trovão. Temos que vencer toda mentira religiosa com uma pregação poderosa. Eu, como disse, estou procurando trazer uma visão de teologia prática para os nossos dias, para o nosso momento. Eu sei que virá um juízo terrível, eu sei que surgirá um terremoto tremendo, eu sei que tudo isto acontecerá, mas que nós, em nossos dias, temos que ter uma resposta ao espírito do diabo que engana e seduz os homens, que o leva à rebelião contra Deus. Temos que ter uma resposta ao espírito do anticristo que influencia as nações, ao espírito do falso profeta com sua falsa religião, e a pior de todas, que é o cordeiro com voz de dragão. Nós temos que ter respostas como relâmpagos, como vozes e como trovões, e então a terra estremecerá. Lembre-se que quando a igreja orou em Jerusalém, que quando queriam proibir a igreja de falar, o que aconteceu? A igreja orou, e quando a igreja terminou de orar, a terra estremeceu. Houve um terremoto. A terra estremeceu. E diz que a grande cidade, o governo, o grande domínio maligno no mundo foi quebrado. E foi quebrado em 3 partes. Por quê? Porque há 3 golpes: ao relâmpago, às vozes e aos trovões. E o terremoto obedece ao relâmpago, às vozes, aos trovões, e parte em 3. A cidade é dividida, e essa divisão indica uma conquista. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, que iremos posteriormente falar, para dar-lhe do cálice do furor da sua ira. Babilônia, no livro do profeta Isaías,
no livro do profeta Jeremias, ela é citada, e citado o juízo sobre ela, assim como a grande destruição eterna de Babilônia, citada em Jeremias 51, 62 a 64, não precisa ler agora, onde o orgulho de Babilônia é condenada a uma destruição eterna. E essa destruição é celebrada, e nós veremos depois em Apocalipse capítulo 19. Mas ouve-se uma voz, e essa voz declara: está feito. É um eco, eu diria, do que foi proclamado pelo próprio Senhor Jesus. Está consumado, está terminado, o telestai. Ou ouviremos o está consumado do Senhor, que é uma palavra de salvação, ou ouviremos o está feito do Senhor, que é uma palavra de juízo, e juízo completo. Ainda é hora de ouvirmos o está consumado. Ainda é hora de aceitarmos e darmos ouvidos à palavra de salvação. Ainda não chegou o momento em que Deus dirá: está feito, acabou. Antes que o Senhor proclame a palavra terrível de juízo, eu quero dizer a todos que nos ouvem: ouça a voz que vem do Calvário, a voz que te salva, a voz daquele que dá a sua vida por você e por mim, por cada um de nós, e que diz: está consumado, a obra da salvação está consumada. Abrace-a enquanto há tempo, aceite-a enquanto há tempo, porque chegará um tempo em que Deus dirá: está feito. Qual dos dois você quer ouvir? Eu ouvi o está consumado, e eu quero que você ouça o está consumado. E nesse momento, antes de irmos avante, eu quero te convidar a aceitar a Jesus como seu Salvador. Eu não quero, de todo o meu coração, eu não quero que você escute: está feito. Porque depois do está feito, você ouvirá: apartai-vos. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus demônios. Isso não foi preparado para você, esse não é o teu destino. Muitas pessoas querem saber o que Deus tem preparado para nós. O que nem olhos viram, o que nem ouvidos ouviram, e o que jamais penetrou em coração humano, isto Ele tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Mas Deus tem preparado para Satanás e para os demônios um castigo eterno. E aqueles que não derem ouvidos à voz do Calvário, darão ouvidos, querendo ou não querendo, terão que se sujeitar à voz do juízo. Uma é a voz do convite, a voz da graça, que quer te dar o melhor que existe nessa terra. Eu é que sei, diz a palavra, que pensamentos tenho para convosco, e são pensamentos de paz. É o que Deus deseja te dar.
Ele não deseja que pedras caiam sobre você. Ele não deseja que você sofra com úlceras. Ele não deseja que você fique em trevas. Ele não deseja que a água se transforme em sangue na sua vida. Ele não deseja que um sol abrasador. Ele não deseja que trevas te alcancem e que você não enxergue nada e sofra. Ele não deseja nada disso para você, mas se você o rejeitar, é tudo isso que você vai passar. Mas se você não o rejeitar, mas o aceitar, você terá vida e vida eterna. Portanto, se você deseja aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, e você que nos ouve pela live, e deseja aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, antes de eu continuar essa palavra, eu tenho que abrir essa oportunidade. Apenas coloque a sua mão em seu coração. E diga ao Senhor: Senhor, eu sei que a obra da cruz terminou, e ela terminou na cruz, mas ela chegou a mim, porque agora, ó Senhor, eu aceito ao Senhor como meu Senhor e Salvador, e agora, ó Senhor, eu me entrego totalmente em Tuas mãos, para ser Teu filho, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu disse que voltaria à palavra Armagedon, que eu voltaria a essa palavra, a este movimento que saíram aqueles 3 espíritos a convencer toda a terra, a mover toda a terra contra o Senhor e contra o seu ungido, como diz os Salmos. Movidas ou mesmo encantadas essas nações, por que não dizer endemoniadas, as nações se voltam contra o Senhor, tendo ciência que é o Senhor onipotente. Que chance poderiam ter? Como eu disse pela manhã, eu repito, parece-me a mesma loucura que houve em Faraó e nos seus exércitos, com as carruagens, os seus carros de guerra, porque vendo uma coluna de fogo e depois vendo as águas abertas, o povo passando, eles estão vendo que o Todo-Poderoso está agindo, e loucamente eles caminham em direção à sua própria destruição. Mas isto era profético. Isso aconteceu literalmente, mas era profético. Porque virão todos eles, mas não podemos nos esquecer que o Senhor Deus Todo-Poderoso é que batalhará. E se cumprirá aquela palavra que foi dita aos filhos de Israel: nunca mais vereis os vossos perseguidores. Nunca mais vereis os vossos perseguidores. De uma vez por todas se cumprirá aquela palavra da visão de Daniel, onde os reinos desse mundo serão todos reduzidos a pó, mas o reino de Deus permanecerá para todo sempre. Essa não será uma batalha como as outras. Essa não será uma batalha travada com espadas materiais. Não são com as nossas armas. Essa será uma batalha
diferente. Vem da boca do Senhor a vitória. Vem da boca do Senhor. E Apocalipse, logo no início, diz: e da sua boca sai grande espada de 2 gumes. E diz: e ele luta com essa espada. Jesus nunca foi dado a espada dos homens. Jesus usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que sai da sua boca, com isto, com a sua palavra, ele derrotará as nações, ele derrotará o dragão, ele derrotará a besta, ele derrotará o falso profeta. Nós também devemos usar esta arma, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Essa narrativa toda que encontramos aqui, essa narrativa nos assegura uma coisa, que também em nossos dias, que a causa de Cristo, em nossos dias, não importando quão grande seja a oposição e quão poderosos sejam os opositores, Cristo sempre triunfará sobre todas estas coisas em todas as épocas. Essa é a certeza que nós devemos ter. Muita gente fala: os dias são maus, e são. Os dias são difíceis, e são. Mas, meus irmãos, maior é Deus que todas essas coisas. E se Ele é por nós, quem será contra nós? E não importando quão grande oposição possamos ter, disse Paulo, uma grande e oportuna porta se me abriu para o trabalho. E são muitos os adversários. E Paulo então diz: ficarei. Ficarei, porque eu estou bem certo que aquele que começou boa obra há de completá-la. Se Deus nos abrir uma porta, Ele nos fará passar por ela. Deus não nos abre uma porta para que um dia não venhamos a passar por ela. Deus nos abre uma porta para que passemos por ela, mesmo que sejam muitos os adversários, mesmo que a contenda, que a luta seja intensa, seja tremenda, Deus nos dará a vitória. Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa a você: Deus nos dará a vitória em tudo. Há muitas pessoas nos nossos dias que estão extremamente preocupados, e com razão. Os dias são difíceis, os dias são maus. As pessoas dizem: e como conseguir emprego? E como avançar? E como conseguir isso? E como conseguir aquilo? As pessoas estão blasfemando, as pessoas estão odiando a Deus. Como conseguiremos vencer? Ele está conosco. E a Bíblia diz: bendito seja Deus que sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. O teu destino, o meu destino, seja qual for a nossa batalha, é no final triunfarmos. E triunfar é obter uma vitória que ninguém pode tomar de você. Isto é triunfar. Apenas vencer
é algo muito relativo, porque o que eu venço agora, poderei perder depois. Mas triunfar é ter uma vitória que ninguém pode tirar da minha mão. Jesus nos deu o triunfo sobre o pecado, sobre a corrupção, sobre a injustiça, sobre a condenação. Ninguém poderá tirar isso das nossas mãos. Confiemos no Senhor, mas nós temos que aprender a batalhar com a palavra. Com a palavra. O diabo não respeitará os teus argumentos, nem os meus argumentos. O diabo não respeitará a tua força, nem a minha força. O diabo não respeitará nada dessa. O dragão não respeitará nada disso. Mas há algo que o dragão, há algo que o anticristo, há algo que o falso profeta tem que respeitar. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos os demônios hão de confessar, porque os demônios creem e tremem. É a palavra de Deus. Se não usarmos a arma certa, não venceremos. Não é a nossa eloquência, não é a nossa inteligência, não são as nossas estratégias. Tudo isso tem valor. Mas o que faz a diferença é Cristo. O que dá a diferença é a palavra do Senhor. E hoje eu quero convocá-lo, como igreja, a batalharmos no nosso momento o espírito do anticristo, o espírito do falso profeta, a lutarmos contra o nosso adversário, que é o dragão, a nos posicionarmos como Moisés contra Faraó e o Egito, contra o diabo e o mundo. Mesmo que tenhamos os James e Jambres, os magos, nos enfrentando, o próprio espírito do quê? Do falso profeta. Deus nos dará a vitória. O nosso cajado engolirá o dos egípcios. Nós triunfaremos, porque Ele é por nós. Eu quero te animar a ter coragem. Eu quero te animar a lutar, a combater o bom combate. Paulo diz a Timóteo: combate o bom combate. Combatendo com lealdade, com integridade. Porque aquele que não luta conforme as regras não leva a coroa. Nós precisamos ser lutadores honrados. Igreja não usa as artimanhas das trevas. Homens e mulheres de Deus não lançam mão de mentiras, engodos, enganos, sofismas. Nós apresentamos a Cristo e este crucificado, e é isto que faz a diferença. Voltemos a pregar o Evangelho, voltemos a usar as Sagradas Escrituras, voltemos à palavra. E então nós experimentaremos. Meus irmãos, eu não sou contra estratégias, eu não sou contra nada disto, eu não sou contra o que algumas igrejas fazem, o que outras igrejas fazem de uma outra forma. Isso é a graça que Deus deu a cada uma, amém? Eu não vou julgar a igreja porque ela é diferente do que eu sou, do que nós somos. Eu vou louvar a Deus por cada alma que é tirada do inferno e que está na casa do Senhor.
Mas eu quero dizer isto: usemos a palavra do Senhor, porque com essa palavra nós venceremos. Os antigos, os reformistas, os protestantes, reformados, sempre falavam: esta é a palavra de Deus. Eu creio no que essa palavra diz. Eu sou o que essa palavra diz que eu sou. Eu posso o que essa palavra diz que eu posso. Eu tenho o que essa palavra diz que eu tenho. Mas os que muitos não falam é o que eles falavam: por esta palavra eu viverei. Por esta palavra, se necessário for, eu morrerei. Por esta palavra, eu ressuscitarei. Nós precisamos voltar a usar o que derrota toda esta tríade maligna: a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso nos sustentará, isso nos defenderá, isso nos fará viver e venceremos, no nome de Jesus. Eu quero orar com você, eu quero orar pela igreja, eu quero fazer um compromisso. E eu quero que você faça um compromisso com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós como Igreja de Cristo, queremos nos posicionar na palavra, pela palavra. Senhor, Tu batalharás naquele dia. Todo o mundo foi criado pela Sua palavra, e quem domina a Sua palavra tem autoridade sobre tudo o que a Sua palavra criou. Dá-nos a vitória contra o dragão, que é a serpente, que é o diabo. Dá-nos a vitória contra o espírito do anticristo. Dá-nos a vitória contra o espírito do falso profeta, da falsa religião. Dá-nos, Senhor, sermos obreiros, que nada temos do que nos envergonhar, que vivemos de forma digna do Evangelho, que manejamos bem a palavra da verdade, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Abençoa-nos, ó Pai, pelo Teu poder. É o que nós oramos e desde já Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Na próxima quarta-feira, nós teremos aqui na igreja a reunião ou o culto da família, dirigida pelo Ministério Somos Um. Eu quero incentivá-lo a que esteja participando e que possa estar presente próxima quarta-feira. E a partir da outra quarta-feira, a pastora Cristiane de Paula estará dando continuidade ao estudo bíblico importantíssimo sobre por que a Bíblia. Portanto, eu também quero incentivá-lo a que esteja aqui. Todas as sextas-feiras, nós temos a nossa reunião de oração, dirigida pelo pastor Heitor de Paula. E meu amado irmão, nós precisamos receber do Senhor